A maioria das pessoas entra no mundo da manifestação acreditando que o universo fala através de sinais. Elas esperam por números repetitivos no relógio, uma frase ouvida no momento certo, ou uma coincidência súbita para confirmar que estão no caminho correto. E embora as sincronicidades sejam reais e frequentemente belas, elas não são a bússola definitiva. Na verdade, quando você depende muito das provas externas, pode inconscientemente atrasar a própria mudança que tem ansiado. A verdade é tanto mais simples quanto mais profunda. Sua intuição é o verdadeiro sinal quântico, a frequência silenciosa que já sabe para onde você deve ir. Antes do universo sussurrar através de números ou coincidências, ele fala através de você. E esta é a chave que a maioria das pessoas ignora. Pense nisso. Toda grande decisão que você já tomou, toda vez que sua vida mudou numa nova e transformadora direção, houve um momento em que algo dentro de você simplesmente sabia. Talvez não fizesse sentido no papel. Talvez outros tenham dito que era arriscado demais ou estranho demais. E ainda assim, quando você seguiu aquele empurrãozinho interior, tudo se alinhou depois. Isso não é sorte. Isso não é acaso. Isso é o campo quântico respondendo à coerência. Ele responde à ressonância do seu estado interior, não às dúvidas da sua busca exterior. Quando você diz, só vou seguir em frente se vir um sinal, você está transmitindo hesitação. Mas quando você age no sinal dentro de você, o campo se curva, se alinha e reorganiza a realidade ao redor da sua escolha. A ciência está começando a alcançar este mistério. A neurociência nos diz que o cérebro processa vastas quantidades de informação abaixo do nível da consciência. O que chamamos de intuição não é um palpite selvagem. É a extraordinária habilidade do corpo de detectar padrões e probabilidades mais rápido que a mente lógica. E a física sugere algo ainda mais fascinante. Sua consciência não está isolada dentro do seu crânio. Ela está entrelaçada com o próprio campo. Isso significa que seu corpo já está em comunicação com potenciais futuros. A intuição é o sussurro desses futuros alcançando você, dizendo, esta é a linha do tempo que está esperando. Entre nela. Quando você ignora esse sussurro, continua procurando prova fora de si mesmo. Quando você confia nele, colapsa a realidade instantaneamente. Agora imagine como sua vida poderia se sentir diferente se você parasse de perseguir sinais externos e começasse a reconhecer os sinais internos. A ansiedade de esperar se dissolveria. A dúvida de se perguntar se está no caminho certo se acalmaria porque o caminho não está lá fora. Ele está dentro de você, desdobrando-se passo a passo com cada decisão feita a partir da ressonância ao invés do medo. É por isso que tantos professores espirituais, desde místicos antigos até pensadores quânticos modernos, nos lembram que a quietude é o portal. O silêncio não está vazio. É o campo onde a intuição pode finalmente ser ouvida. E quando você vive dessa consciência, as sincronicidades não param de acontecer. Elas se multiplicam. Mas agora elas chegam não para convencê-lo, mas para confirmar o que você já sabia. Há um ditado nas tradições místicas: o reino dos céus está dentro de você. A manifestação quântica revela que isso não é apenas poesia espiritual. É física em movimento. O campo não espera seus olhos avistarem um número no relógio ou seus ouvidos ouvirem a letra de uma música. O campo espera seu sistema nervoso se alinhar com sua decisão. Ele responde à coerência. Ele responde à clareza. Ele responde quando você para de terceirizar seu poder para eventos aleatórios e começa a incorporar a vibração da sua própria verdade. É por isso que algumas pessoas parecem manifestar sem esforço. Elas não estão implorando ao universo por permissão. Elas estão transmitindo certeza de dentro. Então o verdadeiro segredo é este: a sincronicidade não é o começo da manifestação. É o eco. É a ondulação que segue depois que sua escolha interior já foi feita. O que significa que se você está esperando por sinais externos antes de agir, está vivendo de trás para frente. Você está preso no atraso. Mas se você aprender a sintonizar sua bússola interior, o pulso intuitivo que bate mais rápido quando a verdade está próxima, a calma súbita que surge quando você silenciosamente sabe, então o mundo externo simplesmente espelhará essa certeza. Números aparecerão, portas se abrirão, oportunidades se alinharão, mas não como prova de que você precisava. Eles chegam como celebração do que você já escolheu. E uma vez que você realmente vê isso, toda sua relação com a manifestação muda. Porque aqui está o paradoxo.
Quanto mais você olha para fora buscando orientação, mais quieta sua intuição se torna. E quanto mais você confia na sua intuição, mais alto o universo parece confirmá-la. Esta é a reversão que a maioria nunca percebe. O que significa que sua tarefa agora não é perseguir outro sinal, não é esperar por outra coincidência, mas se inclinar, fechar os olhos e escutar a ressonância já falando dentro do seu peito. Isso não é imaginação. Isso é o próprio campo. E quando você o segue, para de pedir direções ao universo. Você se torna a direção. Se você pensar sobre isso, a bússola sempre foi uma das invenções mais profundas da humanidade. Ela não mostra o mapa completo. Não conta os obstáculos à frente. Mas com um puxão silencioso, revela a direção. A intuição funciona exatamente assim. Nem sempre se explica. Não entrega cada detalhe de como as coisas vão se desenrolar, mas fornece alinhamento, um norte magnético dentro do seu ser. E assim como a bússola está sintonizada com o campo magnético da Terra, sua intuição está sintonizada com o campo quântico. Isso não é metafórico. É literal. Estudos em biologia quântica revelam que até as menores criaturas, como pássaros migrando milhares de milhas, usam entrelaçamento quântico em seus olhos para navegar com precisão impressionante. Se a própria natureza usa coerência quântica como sistema de orientação, por que você imaginaria que você, um ser consciente profundamente entrelaçado com o campo, não estaria equipado com o mesmo mecanismo? Sua intuição não é um luxo suave. É o sistema de navegação mais avançado que o universo já lhe deu. O problema é que a maioria das pessoas foi treinada para desconfiar dela. A sociedade celebra lógica, estratégia e planejamento, enquanto a intuição é descartada como superstição ou palpite emocional. Mas aqui está o paradoxo. A lógica só pode trabalhar com dados do passado. Ela calcula baseada no que já aconteceu. A intuição, no entanto, é uma linha direta para as probabilidades do futuro. O neurocientista Antônio Damasio mostrou como a tomada de decisão colapsa quando as regiões do cérebro que processam emoção e intuição são danificadas. Pessoas com essas deficiências podem analisar infinitamente, mas não conseguem escolher, porque lógica sem intuição leva à paralisia. Isso revela algo chocante. A intuição não é oposta à inteligência. É inteligência apenas expressa numa dimensão além do pensamento linear. A física quântica nos dá uma explicação ainda mais profunda. De acordo com a teoria do universo participativo de John Wheeler, a realidade não se cristaliza completamente até a observação ocorrer. Isso significa que o futuro não está fixo. Ele existe numa gama de possibilidades. Sua intuição é o eco dessas possibilidades tocando sua consciência antes de colapsarem. Quando você sente um puxão súbito em direção a uma escolha, quando uma certeza calma surge no seu peito sem explicação, isso não é irracionalidade. É ressonância com uma linha do tempo futura que já existe. E porque sua consciência está entrelaçada com o campo, você pode senti-la antes que sua mente racional possa explicá-la. Einstein mesmo disse uma vez: a única coisa realmente valiosa é a intuição. Ele entendia que além das equações há um saber que salta através do espaço e tempo. Mas aqui está o problema. A intuição é quieta. Ela fala em sussurros, não em gritos. E no mundo cheio de ruído, notificações constantes, comparação infinita e a pressão de sempre ser lógico, esses sussurros são abafados. A maioria das pessoas diz que não consegue ouvir sua intuição. Mas na verdade, não é que a intuição não esteja falando. É que elas aumentaram o volume do ruído externo tão alto que não conseguem mais perceber as frequências mais sutis. Pense num rádio. Se você está tocando estática no volume máximo, nunca vai captar o sinal da estação que está procurando. Mas uma vez que você diminui a velocidade, uma vez que começa a confiar no espaço entre os pensamentos, a estação se revela claramente. Essa estação é sua bússola interior e está transmitindo constantemente. Agora, por que chamamos de bússola quântica? Porque ela não se move em linhas retas. Não diz primeiro faça A, depois B, depois C. Ela mostra a ressonância. Você sentirá expansão quando estiver se movendo mais perto da frequência certa e contração quando se afastar. O próprio corpo é projetado para responder a isso. Seu sistema nervoso relaxará quando você estiver em coerência com seu verdadeiro caminho e se contrairá quando não estiver. Joe Dispenza frequentemente enfatiza que o corpo é a mente inconsciente, significando que ele mantém sinais muito antes do seu intelecto alcançá-los.
Quando você sente arrepios sem motivo, quando seu intestino se contrai em aviso, ou quando seu peito se abre com animação, essas não são sensações aleatórias. Eles são feedback do campo. Seu corpo é literalmente o receptor da orientação quântica. E ainda assim, aqui está o erro trágico. A maioria das pessoas descarta esses sinais porque eles não vêm embrulhados em lógica. Eles os sobrepõem com pensamento excessivo. Esperam pelo sinal externo, a sequência numérica, a coincidência, porque confiam no que podem ver mais do que no que podem sentir. Mas a manifestação não responde à visão. Ela responde à vibração. E a vibração é registrada no seu mundo interior antes de aparecer no mundo exterior. É por isso que Neville Goddard ensinou que sentir é o segredo. Ele sabia que a bússola interior não é opcional. É a porta de entrada. Uma vez que você confia nela, a vida não parece mais esforço infinito. Torna-se alinhamento, torna-se fluxo. Então, se a intuição é verdadeiramente sua bússola, então ignorá-la é como andar cego numa floresta enquanto segura o mapa dentro do seu bolso. Você tropeçará. Você lutará. Você se perderá. Não porque o caminho não estava lá, mas porque você se recusou a usar o instrumento que já lhe foi dado. A boa notícia é esta: a intuição não é uma habilidade que você precisa adquirir. É um sentido que você precisa lembrar. E quanto mais você pratica escutar, mais alto e claro ela se torna. Como qualquer músculo, quanto mais é exercitada, mais forte cresce. O que significa que sua bússola quântica está pronta agora. A única questão é: você ousará confiar nela antes da evidência chegar? A ciência muito nos ensinou que decisões são feitas no cérebro através do pensamento racional. Mas pesquisa nas últimas décadas revelou algo surpreendente. O cérebro frequentemente faz uma escolha antes da mente consciente sequer perceber. Em experimentos revolucionários, o neurocientista Benjamin Libet demonstrou que a atividade elétrica no cérebro, o que ele chamou de potencial de prontidão, aparecia uma fração de segundo antes dos participantes relatarem ter conscientemente decidido agir. Estudos posteriores expandiram essa janela para vários segundos. O que isso significa? Que antes da sua mente dizer "eu decidi", seu corpo e subconsciente já estão se movendo naquela direção. Agora, vamos colocar essa percepção no framework quântico. A escolha existe não porque seu cérebro consciente a forçou a existir, mas porque sua consciência se alinhou com uma probabilidade no campo quântico, e sua biologia a registrou primeiro. É aqui que a intuição encontra a ciência. Seu sistema nervoso é como uma antena captando microsinais do campo. Assim como uma onda de rádio viaja invisivelmente pelo espaço até um receptor sintonizá-la, seu corpo capta esses sinais sutis antes de chegarem à sua consciência lógica. Pesquisadores do Instituto HeartMath descobriram que o coração é particularmente sensível a esses pré-sinais. Em experimentos, os ritmos cardíacos dos participantes mudaram segundos antes de serem mostradas imagens emocionalmente carregadas, antes das imagens serem sequer selecionadas pelo computador. A implicação é impressionante. O corpo humano não apenas reage ao futuro, ele o antecipa. O coração, agindo como um receptor quântico, sente a linha do tempo que está prestes a colapsar. Esta é a ciência por trás de por que às vezes você simplesmente sabe algo antes de acontecer, ou porque uma sensação súbita de calma ou pavor te preenche sem explicação. Agora imagine o que isso significa para a manifestação. Se seu corpo pode sentir uma realidade futura segundos antes de chegar, então manifestação não é sobre esperar passivamente por prova. É sobre se tornar coerente o suficiente para confiar e agir nesses pré-sinais. Quando sua intuição diz "vá por este caminho", não é um palpite. É ressonância com a onda de probabilidade que está mais alinhada com seu resultado escolhido. Joe Dispenza frequentemente descreve isso como criar a partir do campo ao invés de a partir da matéria. A matéria requer tempo, esforço e força. O campo funciona instantaneamente, mas apenas quando você se alinha com a vibração. Os pré-sinais são os sussurros do campo dizendo: esta é a porta. Caminhe através dela antes que sua mente a convença a se afastar. A teoria quântica apoia isso. Na superposição, todos os estados possíveis existem ao mesmo tempo. Quando você decide, colapsa a onda num estado particular. Mas aqui está o segredo que a maioria perde. O colapso começa antes de você pensar que decidiu. Sua consciência da escolha fica atrás do alinhamento real. É por isso que manifestação é menos sobre força de vontade e mais sobre receptividade.
Se você treinar a si mesmo para sentir os pré-sinais no seu corpo, o relaxamento súbito no seu peito, a faísca inexplicável de energia no seu intestino, os arrepios que vêm com uma decisão, você estará à frente da sua própria mente. Você agirá a partir da ressonância ao invés da resistência. Pense em momentos na sua vida quando você seguiu um sentimento visceral sem saber por quê. Mais tarde você percebeu que essa decisão abriu portas, preveniu problemas, ou conectou com exatamente as pessoas certas. Isso não foi coincidência. Foi você respondendo ao pré-sinal antes que seu cérebro racional pudesse interferir. Por outro lado, lembre dos momentos quando você ignorou sua intuição, convencendo-se com lógica a ir por outro caminho. Quantas vezes esses caminhos levaram à luta desnecessária? Isso não é fantasia mística. É o campo quântico em funcionamento, mostrando que a informação de que você precisa já está disponível nas camadas sutis da sua consciência. E fica ainda mais fascinante. Pesquisadores estudando o pressentimento, a habilidade do corpo de sentir eventos futuros, sugerem que a consciência não está limitada pelo tempo linear como pensamos. Dean Radin do Instituto de Ciências Noéticas conduziu dezenas de experimentos mostrando mudanças fisiológicas nos participantes antes de eventos futuros aleatórios ocorrerem. Sua conclusão é ousada: a consciência é não local, entrelaçada com informação através do tempo. O que significa que sua intuição não está prevendo o futuro. Está acessando o campo onde o futuro já existe em potencial. Quando você sente esses sinais sutis, você está literalmente tocando uma linha do tempo que está tentando se fundir com você. A implicação prática é esta: manifestação não começa quando você pensa "eu quero isso". Começa nos milissegundos ou até segundos antes do seu pensamento. O campo já está pulsando com a ressonância do que você está prestes a se alinhar. Se você diminuir o suficiente, se cultivar consciência através da meditação, práticas de coerência ou trabalho respiratório, você captará esses sinais em tempo real. É por isso que tradições espirituais antigas enfatizavam silêncio, presença e quietude. Não eram apenas rituais. Era treinamento para notar os pré-sinais do campo. E a ciência moderna está finalmente alcançando, confirmando o que os místicos sempre disseram: o universo sussurra antes de gritar. Então aqui está a grande mudança. Ao invés de perguntar como faço manifestação acontecer, a pergunta real se torna: como sinto isso já começando? Uma vez que você reenquadra sua abordagem dessa forma, manifestação se torna menos uma perseguição e mais um reconhecimento. Você não está mais tentando forçar um resultado a existir. Você está sintonizando nos pré-sinais, os alinhamentos sutis que revelam o resultado já se formando. E quando você confia nesses sinais, você colapsa a realidade com precisão. Se o campo quântico está sempre sussurrando antes da realidade colapsar, a verdadeira maestria não está em controlar o campo, mas em aprender a escutar. O problema é que a maioria das pessoas vive em tanto ruído, tagarelice mental, turbulência emocional, distrações externas, que os sussurros do campo são abafados. Você pode já ter sentido esses pré-sinais, aqueles empurrãozinhos sutis que chegam como intuição, uma sensação súbita de saber, uma faísca quieta no corpo, ou um sentimento visceral que você não consegue explicar. Mas a chave é consistência. Como você treina a si mesmo para reconhecer esses sinais não de vez em quando, mas como um modo de vida? A resposta está em 3 passos, uma mudança simples mas radical em como você se engaja com o momento presente. O primeiro passo é silenciar a interferência. Pense no seu sistema nervoso como um diapasão. Se está superestimulado, caótico ou desregulado, não pode ressoar com frequências sutis. Joe Dispenza enfatiza isso em Tornando-se Sobrenatural. O corpo deve deixar o modo de sobrevivência para entrar no modo de criação. Enquanto seu sistema nervoso estiver disparando químicos de estresse, você está preso em padrões antigos e o campo não pode entregar novas informações. A prática aqui é coerência. Comece com respiração. Respiração lenta e intencional que sinaliza segurança para o corpo. Hartmath chama isso de coerência cardíaca. Respirar como se estivesse inalando através do coração, estendendo a expiração e sentindo gratidão. Isso redefine o sistema nervoso e reduz ruído, abrindo sua consciência para os pré-sinais sutis que geralmente passam despercebidos. Sem esse primeiro passo, os sussurros do campo se perdem na estática. O segundo passo é sintonizar na sensação ao invés do pensamento. O cérebro é excelente em analisar, mas a análise frequentemente chega tarde demais, depois que o pré-sinal já passou.
Ao invés de esperar por clareza lógica, traga sua consciência para micro-sensações no corpo. Talvez seja um formigamento na pele, uma mudança súbita de temperatura, uma agitação no estômago, ou mesmo uma calma inexplicada. Essas não são aleatórias. Estudos em pesquisa de pressentimento por Dean Radin revelaram que o corpo frequentemente reage segundos antes da mente estar ciente. Trazendo atenção para essas pequenas mudanças, você treina a si mesmo para captar as prévias do campo em tempo real. Meditação é poderosa para isso. Quando você senta em silêncio, observe seu corpo de perto, não com julgamento, mas com curiosidade. Com o tempo, você notará que seu corpo sabe antes da sua mente, e esse saber é sua bússola. O terceiro passo é agir no sinal rapidamente. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas sentem algo, um empurrão para ligar para uma pessoa, um impulso para virar à esquerda ao invés da direita, uma faísca de animação sobre uma nova ideia. Mas então a mente racional assume. Isso não faz sentido, ela diz. E se eu estiver errado? E nessa hesitação, a onda colapsa na linha do tempo antiga. Para viver em alinhamento quântico, você deve confiar no primeiro sinal. Neville Goddard chamou isso de viver no final, assumir o sentimento do desejo realizado imediatamente, antes da lógica interferir. Em neurociência, isso é chamado de alimentação direta ao invés de feedback. Você age não por causa da validação externa, mas por causa da ressonância interna. E paradoxalmente, quando você age nesses pré-sinais, validação externa aparece sem esforço. Sincronicidades se alinham, portas se abrem, as pessoas certas aparecem, a ação trava o alinhamento. Vamos fundamentar isso num exercício prático que você pode começar hoje. Reserve 10 minutos onde você não será perturbado. Feche os olhos, respire devagar, e imagine seu coração como o centro da consciência. Pergunte a si mesmo, o que meu corpo já sabe sobre o que está vindo? Então espere. Não force imagens. Não persiga respostas. Simplesmente observe. Talvez uma palavra surja, talvez uma memória, talvez nada além de uma mudança na sensação. Aceite isso. Então, pelas próximas 24 horas, procure oportunidades para agir até no menor sinal. Talvez você se sinta atraído a abrir um livro aleatoriamente, ou enviar uma mensagem, ou fazer uma caminhada numa determinada hora. Faça isso. Essas microações treinam seu sistema nervoso para confiar no alinhamento ao invés da análise. Quanto mais você segue, mais fortes os sinais se tornam. Há também uma camada mais profunda aqui, desapego do controle. Muitas pessoas perdem pré-sinais porque estão obcecadas com resultados. Elas querem que o universo entregue de uma forma muito específica numa hora muito específica. Mas o quântico não opera por prazos humanos. Opera por prontidão. Soltando a necessidade de controlar o como e quando, você cria o espaço para notar o que realmente está se desdobrando. Frequentemente os pré-sinais são correções sutis, empurrões que o guiam por caminhos que sua mente racional nunca escolheria. E ainda assim esses caminhos levam à exata realidade que você estava buscando, apenas não na forma que esperava. A ironia da manifestação é que quanto menos você força, mais rápido chega. Finalmente, entenda que isso não é sobre perfeição. Você perderá sinais. Você duvidará de si mesmo. Isso é natural. A mudança acontece quando você se compromete a notar mesmo assim. Cada vez que você honra até um empurrão sutil, você fortalece a ponte entre sua consciência e o campo quântico. Com o tempo, você perceberá que a realidade não te surpreende mais, porque você já a sentiu antecipadamente. Os sussurros sempre estiveram lá. Você só não estava escutando. Agora está. Então aqui está sua nova prática. Silencie o ruído, sinta os sinais, haja imediatamente. Faça isso por tempo suficiente e sua vida parecerá mágica para outros. Mas para você se sentirá natural porque finalmente aprendeu a viver no espaço onde manifestação acontece antes do pensamento. E esse é o verdadeiro segredo. Então aqui está o que eu convido você a fazer agora para selar essa consciência. Escreva nos comentários abaixo essas palavras: eu confio no fluxo. Escreva isso, não como um ritual, mas como uma declaração para o campo. Agora, aqui está o paradoxo. Você já recebeu incontáveis sinais do campo quântico, mas a maioria deles você ignorou. Talvez tenha sido aquele sentimento visceral que disse para não aceitar um emprego, mas você se convenceu com lógica de que era a escolha segura.
Talvez tenha sido um empurrão sutil para falar com alguém, mas você hesitou e depois percebeu que essa pessoa poderia ter aberto uma porta para você. Esses momentos não são acidentes. Eles são os ecos do seu eu superior pré-visualizando uma realidade que já existe. A razão pela qual tantas pessoas se sentem presas não é porque os sinais não estão vindo. É porque estão os descartando, racionalizando-os, ou sobrepondo-os com medo. Ignorar os sinais não para o campo quântico de enviá-los. Apenas garante que você volte à mesma linha do tempo antiga repetidas vezes. É aqui que neurociência se cruza com espiritualidade. Pesquisa em processamento preditivo mostra que o cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões. Está constantemente filtrando a realidade através de expectativas moldadas por experiências passadas. Então, quando um novo sinal chega, algo fora do seu padrão estabelecido, seu cérebro frequentemente o rejeita como irrelevante. Bruce Lipton chama isso de biologia da crença. Seus programas subconscientes filtram o que você sequer percebe. Isso significa que o campo quântico pode estar sussurrando um futuro completamente novo, mas se seus filtros estão presos na sobrevivência, você não ouvirá. Em vez disso, você reciclará o familiar, confundindo-o com destino. É por isso que pessoas repetem relacionamentos tóxicos, empregos insatisfatórios ou ciclos de falta. Não porque o universo quer isso, mas porque seu sistema nervoso só reconhece o que se sente familiar, mesmo se for doloroso. Espiritualmente, esta é a lição do desapego. Quando você se apega muito firmemente a como pensa que a vida deveria se desenrolar, você abafa os empurrões mais sutis de como ela realmente quer se desenrolar. Neville Goddard frequentemente falava do perigo de esforçar-se do estado errado, tentar forçar mudança do nível da falta ao invés de assumir o estado de realização. No quântico, o sinal é o convite para mudar linhas do tempo. Mas se você o ignora, volta por padrão ao roteiro antigo. Não é punição, é física. O campo espelha sua vibração dominante. Se sua vibração é dúvida, controle ou resistência, você colapsa a versão da realidade que combina com esses estados. Então, como você quebra esse ciclo? Primeiro passo: consciência da repetição. Comece notando onde na sua vida você continua circulando de volta aos mesmos resultados. Você sempre atrai o mesmo tipo de parceiro, as mesmas lutas financeiras, os mesmos obstáculos. Isso é seu subconsciente fazendo ciclos. O sinal quântico estava lá, mas você o sintonizou para fora. Escreva esses ciclos. Não para se envergonhar, mas para ver o padrão claramente. Uma vez visto, pode ser mudado. Segundo passo: ressignificando o desconforto. Sinais frequentemente se sentem desconfortáveis porque estão puxando você para território desconhecido. É por isso que seu corpo resiste. Mas desconforto não é perigo, é expansão. Pense no teste final que discutimos antes. Quando o universo espelha seus padrões antigos, não está bloqueando você. Está pedindo para você escolher diferentemente. O mesmo é verdade com sinais. Se você sente o empurrão para agir e isso te deixa ligeiramente nervoso, isso geralmente é o sinal de que você está se movendo além do ciclo antigo. Ao invés de recuar, se incline. Seu eu futuro está do outro lado daquele desconforto. Terceiro passo: microconfiança. Você não precisa mudar sua vida inteira da noite para o dia. Comece seguindo sinais pequenos, os que parecem baixo risco. Talvez seja escolher uma rota diferente para casa, ou dizer sim a um convite que normalmente declinaria, ou meditar quando sente o impulso ao invés de rolar seu telefone. Cada vez que você honra um sinal, você cria evidência de que confiar no campo funciona. E quanto mais evidência você tem, mais fácil se torna confiar com decisões maiores. É como construir músculo. Pequenas repetições se compõem em força. Finalmente, reconheça que ignorar sinais não é falha. É feedback. Toda vez que você olha para trás e pensa, eu sabia, eu deveria ter escutado, não espiral em arrependimento. Em vez disso, trate como treinamento. O fato de que você reconheceu mesmo depois do fato significa que está se tornando mais consciente. Da próxima vez, a lacuna entre o sinal e sua ação será menor. Eventualmente, não haverá lacuna. Você sentirá, confiará e se moverá tudo como um fluxo. Isso é coerência. E coerência colapsa a realidade a seu favor. Então se pergunte agora, onde tenho ignorado os sussurros?
Onde tenho racionalizado os empurrões que não se encaixam na minha lógica atual? E o que aconteceria se apenas pela próxima semana eu decidisse confiar nos sinais, não importa quão pequenos? Porque aqui está a verdade: a vida que você quer já se sinalizou para você. Tem aparecido em coincidências, sincronicidades e sentimentos viscerais. Se você ainda está esperando por prova, esse é o ciclo. Quebre-o agindo antes da prova aparecer. Prova é o subproduto da confiança, nunca o pré-requisito. E aqui está uma reflexão que você pode ancorar: a realidade não está ignorando você. Você está ignorando ela. Os sinais estão lá esperando todos os dias. No momento em que você para de sintonizá-los para fora, o ciclo termina. E naquele instante, sua nova realidade começa. A esta altura, você provavelmente percebeu algo poderoso: os sinais nunca pararam. Eles sempre estiveram lá, silenciosamente guiando você, convidando você a mudar para uma realidade de frequência mais alta. O que mudou hoje não é o campo, é sua consciência dele. Esta é a verdadeira integração. Manifestação nunca foi sobre aprender 100 técnicas novas. Foi sobre lembrar que a bússola sempre esteve dentro de você. Sua intuição, seu sistema nervoso, sua consciência sutil, esses são os instrumentos que sintonizam você na linha do tempo que seu eu superior já habita. A mudança mais importante que você pode fazer agora é parar de tratar esses sinais como coincidências aleatórias e começar a honrá-los como instruções sagradas. Albert Einstein uma vez disse: a mente intuitiva é um presente sagrado, e a mente racional é um servo fiel. Por a maior parte da sua vida, você provavelmente tem adorado o servo e ignorado o presente. Hoje, isso termina. Hoje, você começa a viver em alinhamento com o presente sagrado da intuição, amplificado pela ciência do campo quântico. Esta é a união da espiritualidade e física, onde saber interior colapsa em realidade exterior. E aqui está a verdade mais profunda: você não está aprendendo manifestação. Você está lembrando dela. Toda criança naturalmente confia em sinais. Elas agem a partir do instinto, alegria e curiosidade. É só através do condicionamento, escolaridade e programação baseada no medo que somos ensinados a desconfiar do que sentimos e supervalorizar o que podemos provar. Mas o quântico não espera por prova. Ele responde à frequência. Isso significa que sua intuição, sua coerência cardíaca, suas sensações sutis, elas não são fluxo abstrato. Elas são dados. Dados do campo que são muito mais precisos que a lógica de uma mente limitada. Então o que acontece em seguida? Agora você entra na prática de viver isso todos os dias. Comece pequeno. Note um sinal por dia e o honre. Construa o músculo da confiança. Respire no seu sistema nervoso para que quando sinais maiores vierem, os que irão alterar radicalmente sua trajetória, seu corpo não esteja em pânico, mas em fluxo. É por isso que Dr. Joe Dispenza ensina que regular o sistema nervoso é a fundação do viver sobrenatural. Quando seu corpo se sente seguro, sua alma se sente livre para expandir. Quanto mais seguro você se sente, mais altos os sinais se tornam e mais fácil é confiar neles. Se este conteúdo despertou algo profundo dentro de você, quero que faça algo, não por mim, mas por você. Deixe esta frase nos comentários: o campo quântico vive em mim. Escreva para ancorar em palavras que você não vai mais terceirizar seu poder para sinais externos, que não vai mais ignorar os sussurros do campo que já conhece o caminho. E se você quer mais conteúdo como este, onde a ciência quântica se encontra com a sabedoria ancestral, onde cada vídeo é uma chave para desbloquear realidades que você nem sabia que existiam, inscreva-se. Não por mim, por você, porque cada episódio será mais uma frequência alinhada com quem você realmente é. Aperte o botão e ative o sino. Não há promessas vazias aqui. Aqui é a física da consciência, e isso, em um mundo de ruído, é pura clareza. E agora feche este vídeo, mas não feche o que acabou de se ativar dentro de você. Sinta diferente, escolha diferente, confie mais na sua intuição, manifeste do campo ao invés da matéria, porque lembre-se, aquele que sintoniza com o quantum nunca mais vive no automático. Até nosso próximo encontro, continue escutando sussurros, continue confiando nos sinais, e acima de tudo, continue sendo a bússola que você sempre foi.